Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. Presidente da República de Cabo Verde envia mensagens de pesar ao rei de Espanha. Governo de Cabo Verde repudia ataque de Barcelona. Caixa Económica de Cabo Verde e Governo assinaram esta tarde um acordo para amortização das dívidas do Estado. Ministro das Finanças participa na Assembleia Geral de BIDC em Nigéria. Serra Leoa, mais de 400 mortos e 600 desaparecidos devido a inundações. Finlândia, várias pessoas esfaqueadas na Finlândia. Terrorismo, Daesh reivindica ataque que fez 14 mortos e centenas de feridos em Barcelona. Mais uma vez, boa noite. Vamos à atualidade nacional. Na sequência do ataque ocorrido em Barcelona, Espanha, que vitimou 14 pessoas, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, enviou mensagem de pesar ao rei da Espanha, Filipe VI, afirmando que foi com profundo pesar que tomou conhecimento do sucedido e deseja, em nome do povo cabo-verdiano, expressar as sentidas condolências e toda a solidariedade às famílias enlutadas e ao povo espanhol. Jorge Carlos Fonseca considera bárbaro o ataque que atingiu esta quinta-feira a turística zona da Praça da Catalunha, nas Ramblas, no centro de Barcelona. Para o Presidente da República, este atentado fez da Espanha a mais recente vítima neste teatro de horrores, imposto pela intolerância e pelo ódio. Ainda acrescenta que no momento de mais um ato de extrema violência e provação contra os seus cidadãos, acredita que a determinação e a coragem do povo espanhol serão superiores à irracionalidade e à barbárie. Além disso, deseja, em nome do povo de Cabo Verde e da sua pessoa, expressar ao rei de Espanha, Filipe VI, às famílias enlutadas e ao povo espanhol as mais sentidas condolências e toda a solidariedade e sentimento do repúdio contra este ato que considera inaqualificável. De referir que o atentado vitimou pessoas de 34 nacionalidades e deixou cerca de 50 feridos. Também o Governo de Cabo Verde anunciou esta sexta-feira que recebeu com muito pesar a notícia do atentado que sucedeu em Barcelona e manifesta o seu repúdio e rejeição pelo ocorrido. Trágico e hediondo, assim considera o executivo cabo-verdiano sobre o ataque perpetrado esta quinta-feira, 17, nas Ramblas de Barcelona, com a perda de 14 pessoas e vários feridos em estado crítico. O governo, segundo um comunicado, presta sinceras condolências às famílias enlutadas neste momento de dor e consternação e faz votos de rápidas recuperações aos feridos e tranquilidade no país. Ainda lê-se no documento que o governo junta-se assim à comunidade internacional para solidarizar-se com a República de Espanha e exprimir a esta última toda a sua simpatia e encorajamento neste doloroso momento em que enfrenta mais essa prova de adversidade. Importa realçar que o atentado terrorista em Barcelona foi levado a cabo por membros de uma célula terrorista composta por 12 pessoas, segundo informações do jornal espanhol El País. A Caixa Económica de Cabo Verde e o Governo de Cabo Verde assinaram esta tarde um acordo para amortização das dívidas do Estado. Acordo este que estabelece as formas e condições de pagamento dos valores das bonificações de juros e de outras dívidas a favor da Caixa Económica de Cabo Verde, no total de 990.191.461 escudos. A Caixa Económica de Cabo Verde acumulou ao longo de 12 anos uma dívida do Tesouro do Estado referente à bonificação de juros avaliada em cerca de 990.122.461 escudos, que, segundo o presidente executivo da Caixa Económica, este trouxe para a empresa um prejuízo tanto material como também a reputação pelo fato do anterior governo não ter cumprido as suas responsabilidades. O valor que o Estado devia pagar é o valor que nós assinamos, portanto os 990 mil contos, mais 160 mil contos que o Estado não reconheceu relativamente aos anos anteriores. Portanto, isso foi na sequência de uma auditoria que foi feita 10 anos depois, disseram que aquele valor eles não reconheceram
e, portanto, o banco ficou prejudicado desse valor. Mas o prejuízo, ainda há outros prejuízos, portanto, a Caixa deixou de dar outros créditos bonificados, porque o processo a dada altura ficou bloqueado, portanto, clientes que eram elegíveis deixaram de ter acesso e esses clientes estão prejudicados. E além também do prejuízo reputacional, como reserva nas contas. O presidente executivo dessa instituição diz que esta assinatura é um ponto de partida, uma vez que daqui em diante a Caixa entra em novos programas de bonificação relativamente ao crédito bonificado, ainda estão em negociação. Neste momento está-se a negociar com o Tesouro a plataforma de comunicação das operações para a sua retoma. Em relação às outras operações, estando já restabelecida a confiança, o processo vai entrar no seu percurso normal. Portanto, nomeadamente esse programa do Startup Jovem, quando os projetos forem apresentados dentro dos requisitos, portanto, estarão em condições de serem tratados. O governo assumiu o compromisso de pagar um montante deixado pelo antigo governo. Olavo Correia, ministro das Finanças, declarou que este ato é uma forma de manter a credibilidade do Estado, que acaba por incrementar o crescimento económico do país. Para que toda a política do Estado em matéria de bonificação estava bloqueada. Porquê? Porque o Estado devia e não pagava. A partir de agora, o caminho está aberto. Portanto, um novo relacionamento. Vamos agora, a partir desse momento, criar no próprio orçamento buffers e inscrição orçamental para que os compromissos sejam assumidos, e todo o relacionamento com os bancos tem que ser feito na base da normalidade e de previsibilidade. Isso vai criar um quadro diferente, com benefícios para o banco, para o Estado, mas sobretudo para aqueles que são beneficiários últimos da intervenção do Estado em matéria de financiamento enquanto política pública. O ministro das Finanças sublinhou que este ato simboliza uma nova atitude para que o Estado ganhe confiança. Depois da redução da taxa diretora, Correia assegurou que o governo intervirá com um mecanismo para acelerar a dinâmica da economia do país. O ministro das Finanças, Olavo Correia, desloca-se nos próximos dias a Abuja, Nigéria, para participar da 15ª Assembleia Geral do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO. A Assembleia Geral reunirá os ministros das Finanças dos 15 países membros da CDAO para abordarem as atividades do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO nos últimos anos e, da mesma forma, traçar as ações estratégicas para os próximos tempos. Não, estamos a falar do financiamento à economia, sobretudo para o setor privado. O BIDC é um banco importante e nós iremos ter reuniões ao mais alto nível para criarmos as condições para que o setor privado tenha acesso ao financiamento a um preço muito mais baixo. Iremos mobilizar as vontades todas, a todos os níveis, para que isso venha a acontecer em Cabo Verde. Os delegados vão avaliar e discutir a mobilização de recursos da instituição financeira, em particular o seu portfólio de financiamento e a necessidade da injeção de capital pelos Estados-membros. Este encontro pretende melhorar as condições de partilha de risco e a criação de mecanismo para um melhor acesso ao crédito por parte das pequenas e médias empresas cabo-verdianas. O ministro das Finanças faz-se acompanhar a Abuja por uma delegação de empresários que terão o suporte institucional do governo de Cabo Verde na procura de financiamento. O Hospital Regional São Francisco de Assis, na Ilha do Fogo, vai dispor de um espaço para interrupção voluntária da gravidez até ao final deste ano, como forma de combater abortos clandestinos que põem em perigo a vida das pessoas. De acordo com o diretor desse hospital e coordenador da região sanitária Fogo e Brava, Evandro Monteiro, o espaço para intervenção voluntária da gravidez vai funcionar nas antigas instalações do Hospital Regional de São Felipe, onde funciona a Delegacia da Saúde, Centro da Saúde Reprodutiva, e que vai também acolher a sede da região sanitária, porque o acordo de cedência do antigo centro ao Estado de Cabo Verde previa uma cláusula em que não permitia a realização da interrupção no espaço.
Conforme avança o diretor, citado pela Infopress, esta medida tem por finalidade combater e diminuir os casos de abortos clandestinos, já que as mulheres podem fazer a interrupção com o acompanhamento de especialista no quadro definido pela lei, isto é, até 12 semanas sem comportar riscos da vida e outras consequências. Sem avançar o número de casos de abortos clandestinos, realça que a situação se tornou preocupante, razão porque é urgente a criação do espaço para interrupção voluntária da gravidez em condições e com acompanhamento de técnicos especializados. O projeto está avançado, garante o diretor Evandro Monteiro, salientando que no final do ano a ilha passará a dispor do espaço e de serviços adequados, já que a interrupção voluntária da gravidez é um direito consagrado na lei, que define também as condições em que ela possa ocorrer. Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais Colmeia vai realizar de 19 de agosto ao mês de setembro uma série de encontros nos diversos concelhos do interior de Santiago com famílias que têm algum membro com deficiência. Com este encontro, a associação pretende auscultar essas famílias sobre as maiores preocupações e dificuldades que se tornam maiores no interior da ilha e que estão relacionadas com consultas de especialidades, serviços de educação, saúde e proteção civil específicos para os deficientes. A criação de estruturas viradas para os serviços de habilitação e reabilitação, com equipas multidisciplinares nos hospitais, nos centros de saúde ou nos centros de ensino em todo o país, a contratação de recursos humanos nas áreas terapêuticas, regulamentação das leis que abarcam todas as terapias que ainda não estão cobertas pelo sistema da Previdência Social, algumas questões a serem abordadas durante o encontro. O evento, que começa este sábado e termina no mês de setembro e vai decorrer nos municípios de Calheta, São Miguel, Santa Cruz, Ribeira da Barca, Assomada, São Lourenço dos Órgãos e São Domingos. A Câmara Municipal da Santa Catarina de Santiago vai investir este ano cerca de 2.200 contos para pôr cobro à situação de cães vadios que deambulam pelas ruas da cidade e que têm causado alguns distúrbios. Esta informação foi avançada hoje em Infopress pelo vereador do Pelouro Ambiente e Saneamento, Vladimir Brito, que considerou que já não dá para fechar os olhos a este problema porque em toda parte da cidade é bem visível cães ao redor dos contentores em frente às instituições. Tendo em conta que esta situação tem tirado sono aos munícipes e às autoridades. A mesma fonte informou ainda que a edilidade está a preparar um plano de ação que deverá ser executado ainda este mês e que visa sensibilizar os donos dos cães a retirarem os seus animais da rua e dar tratamento aos restantes que não têm dono. Vladimir Brito afirmou que vai-se fazer uma recolha e depois os que estiverem num estado de saúde débil vão ser separados dos outros e juntamente com a estrutura de saúde vai-se decidir que destino lhes dar. Pretendem-se criar uma estrutura, não propriamente um canil, para colocar esses cães em que as pessoas interessadas podem levar desses cães para casa. A propósito dos mais recentes acontecimentos trágicos que têm a ver com os deslizamentos da terra e inundações já em países estrangeiros, a nossa equipa saiu às ruas no sentido de saber, junto dos cabo-verdianos, como têm vindo a acompanhar estes mesmos. Solidariedade foi o que mais ouvimos. Nos últimos meses, vários acontecimentos de tragédia têm estado a acontecer como que em simultâneo. Países como Sierra Leone, a Índia, China, Bangladesh e Nepal são alguns deles. Estes fenómenos naturais já deixaram inúmeros mortos e feridos. A população cabo-verdiana manifesta suas opiniões sobre o assunto. Em relação a inundações em si, ele é um fenómeno natural contra a qual
homem que torna difícil combate. De facto, esse fenómeno natural que tem estado a acontecer é preciso levar em conta mudanças climáticas. E naqueles países ali, tanto como aqueles países da África ali, como na Cabo Verde, às vezes governantes próprios que tomam a iniciativa de prevenir. A hora que é prevenido, é sobre também olhar coisas que está. Às vezes pessoas estão construídas, mal construído. Tudo aquilo que está acontecendo, por exemplo, se aquilo que não é na serra, foi falta de previsão. Antecipa, antes coisas também de natureza, boa que pode colmar. Também se mudar um jeitinho que vou prevenir, talvez está cobre, que está ser um mal maior. Tomando conhecimento das irreparáveis perdas humanas devido aos mais recentes acontecimentos nesses países, os cabo-verdianos dispõem toda a sua solidariedade. Não tem um forte espírito de solidariedade com a população inundada, com a população que foi afetada por essas catástrofes naturais. E a solidariedade é que, de facto, o mundo em si leva em conta a esse flagelo e houve um juntamento, digamos assim, no sentido de ajudar esse povo que tem estado a sofrer com essa calamidade. É para ser os governantes, como não o governo nunca pode fazer mais que dar nossa solidariedade de longe, nunca pode fazer nada. É que esses governantes para ter mais atenção, para trabalhar mais, para ajudar para o povo. Aquele é um apelo que ainda faz. Para uma buta fica triste, ó, que boa coisas de que ela está acontecendo, buta é uma coisa que podia estar talhada. Sabe-se também que o governo, em nome de todo o povo cabo-verdiano, faz chegar as suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas e ao povo da Serra Leoa. Os moradores do bairro de Fontões estão indignados com as poças de águas estagnadas e o esgoto a céu aberto. Dizem estar preocupados com a água parada no valo feito pela Câmara Municipal, que tem causado proliferação de mais mosquitos e de possíveis doenças transmitidas pelos vetores. Os moradores da Fontona, cidade da Praia, mostram-se indignados com o esgoto a céu aberto e com as poças de águas estagnadas. Passando por essa localidade, deu para constatar as quantidades de águas estagnadas no vale feito pela Câmara Municipal. Poça de água parada, com lixos e com um cheiro nauseabundo, o que favorece a proliferação de mosquitos. Este fator tem preocupado os moradores da localidade. Dizem estar contentes com a estrada feita, mas querem mais higiene para a zona. Por acaso, se fazia bom trabalho para nós. Fontônia que era assim. Fontônia tinha muito... Estava feio próprio, mas fazendo bom trabalho, mas... A única coisa que não se preocupar é aquele bala ali. Para morrer mosquito, não está ficando preocupado para morrer. Não tem menino, também não está sentindo mal para morrer. Qualquer hora não pode também ser picado para mosquito, não pode ter um problema também de paludismo. Sim, no mês que as balas que está fazendo, a água tancou lá abaixo, lá também, mal também para a criança. Para a criança, está criando um mosquito. Porque aquela água lá está fazendo esgoto, mas que está limpa dentro do vale. Dentro do vale é para limpar, se limpa a água. Ela monta água lá abaixo, lá que está também, tipo, peso da experiência, peso e você está fazendo esse trabalho lá abaixo, lá dentro de que as balas lá, que ela também catará, a água são cojaram lá abaixo. Lá. Não, mosquito que diminui, mosquito isso aqui ainda. Acho que por isso é mais que ainda. Para morrer, trabalha assim, não tem água, e vira verde, tem bichos próprios na água. Sim, antes que tinha vala, era seco, mas depois que fazer vala, tudo rebenta para riba lá, já tem mais 7 meses, esse que é como polícia canária. Se no lugar de, se não está falando de copo político, já se tomar medida com ele, ali, coitado, se sofre dia por dia. Não estou contente, estou fazendo uma boa estrada, mas não também tem mais higiene na zona, assim. Estou contente com a boa estrada, mas eu quero estar mais, mozinha, mais higiene. A situação torna-se mais preocupante com o aproximar das chuvas e com a possibilidade de acumulação de mais águas nesse vale, dizem os moradores. Pedem por isso à Câmara Municipal para limpar este vale como forma de evitar a proliferação de mais mosquitos, o cheiro nauseabundo e possíveis doenças transmitidas por vetores. Não sei mais tempo de chuva, sabe antiga, não se preocupar. Pelo menos para limpar no que ele colhe. Pes limpa para trazer as coisas que estão na bala ali para morrer, não tá fica direito. E tinha cheiro mau,
mais tempo, mais passado tinha cheiro mal, mas agora é normal. Agora que tem cheiro, mas aquele outro vez. Aquela água ali está péssima. Está péssimo, tinha que limo. Deve chover mais rápido, porque agora tem tempo de chuva. O trabalho também está chove, depois muda na cara da costa, depois que fica assim, a população meio que fica sofre. Ele tem um tratamento digno, né? A situação de esgoto céu aberto está um bocadinho criticado para nós que moramos dentro daquele fontão ali. Né? Por causa do mosquito, já nunca pôde estar. Não se nunca comprar a média de mosquito, você nunca dorme. Com esse calor que está ali, não consigo dormir. E cheiro? O cheiro ainda é o total mais pior ainda. Cheiro mal, ali lá, a dar conta, cheiro mal. Todo tempo, ele tem quanto tempo ali, cada pessoa ninguém para comprar. Encontramos no terreno um jovem integrante do grupo da Delegacia de Saúde que trabalha no combate aos vetores. Segundo este jovem, este grupo faz a pulverização 2 vezes por semana, nas segundas e nas sextas, na localidade da Fonton. Acima de água que para, água frequentemente, acima do produto que as águas estão na venda, estão na natureza. De um lugar que bastante que tem água. Se é um lugar que tem água parada, já não estou a lutar. E também ali tem crack, baixo chão. E assim, está resulta um pouco, mas resulta um pouco. Apesar da quantidade de mosquitos excessivos nesta localidade, os moradores dizem que ainda não teve nenhum caso de paludismo ou de uma outra doença. Tentamos contatar a Câmara Municipal, mas até ao fecho desta matéria não foi possível. A Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde realizou esta sexta-feira uma ação de formação conjunta sob o lema Educação, Sensibilização contra a Dopagem no Desporto. Esta ação de formação destina-se aos atletas e ao público em geral para deste modo enfatizar a problemática da dopagem no desporto. Segundo um comunicado no âmbito dessas atividades, a ONADE-CV pretende realizar várias ações de formação em todos os municípios do país, de forma a dar a conhecer aos atletas e futuros competidores sobre a problemática da dopagem no desporto. As atuações realizadas têm como intuito sensibilizar, dissuadir e dar a conhecer aos atletas as questões ligadas à dopagem no desporto, promovendo e assegurando que o desporto em Cabo Verde seja sempre livre de dopagem. A ONADE-CV pretende realizar esta formação em todos os municípios de Santiago, tendo estes iniciados hoje em Tarrafal e São Lourenço dos Órgãos, seguindo-se para São Salvador do Mundo, Calheta e Santa Catarina. Conforme a mesma fonte, a ideia é levá-la a todas as ilhas de Cabo Verde até o final deste ano. O Palácio da Cultura Ilha do Lobo tem estado a ocupar o tempo livre das crianças com férias criativas que se iniciaram desde o dia 31 de julho com cerca de 40 crianças. Uma iniciativa destinada às faixas etárias dos 9 anos aos 18 anos. As atividades das férias criativas acontecem em 2 fases, de manhã e à tarde. Uma iniciativa que, segundo a coordenadora Elizabeth Fernandes, tem como objetivo ocupar o tempo de férias das crianças, promovendo atividades artísticas, entre outras. E também traz um bocadinho nessa férias e fica na casa sem nada para fazer. E para tentar evitar ficar o tempo frente à televisão, frente com o telemóvel, tá julga, penso bem ali para fazer outras atividades, interagir com o colega e brinca em cima de tudo. Esse é um grupo de 45 crianças. Não fazia uma primeira fase que tive 15 dias, que é onde tive crianças com 40 e tal crianças. Depois não vem fazer aquela segunda fase também, que é mais 15 dias. Começa uma nova fase com mais 45 crianças. E tive alguns que ficam de fora para já nunca poder receber mais crianças, infelizmente. Inscrição, sim, inscrição já termina. Esta ministra tem um sério de atividades, esta contribui com 1000 escudos. Esse que está pago. Sim,
tudo. Esta paga mensal, eles têm tudo, um série de atividades. Eles têm arte plástica, eles têm teatro, eles têm jogo de fantoche, eles têm expressão corporal, eles têm jogos tradicionais e tinha brincadeira. Durante esses 19 dias de férias criativas, Elizabeth Fernandes explica como tem sido. Inclusive, disse que, com esta iniciativa, o Palácio da Cultura Ilha do Lobo tem estado a descobrir vários talentos. Tem meninas que são super contentes para ter atividades ali que nunca quis fazer e eles descobrem, mas tem jeito para ele. Uns têm jeito para baixo. No início, quando botar pôs na atividade de expressão corporal, eles ficam um bocadinho tímidos. Mas é um daqueles que gosta desinibido e que consegue propor. Por exemplo, já consegue propor movimento para a expressão corporal. As atividades são destinadas às faixas etárias dos 9 aos 18 anos e estão programadas para expressão corporal e jogos tradicionais pela dançarina Betty Fernandes, teatro e histórias pela atriz e cantora Dulce Cigueira, expressão plástica por Heleno Barbosa. Não tenta arrumar assim, dividir-se, não fazer um pouco de reciclagem para mostrar as manadas, mesmo que é descartável, ver até esses materiais e baião, plástico que dura, que desfaz. Então, de ponto de fazer um pouco de desenho, para mostrar que está construir desenho, uma que está fazendo esboço, tenta fazer um pouco de pintura, mostrar um pouco de tudo naquela hora. Uma das atividades que tem estado a despertar muita atenção e interesse das crianças é a expressão facial e make-up artístico. Por agora vamos às principais manchetes de África. Ruanda, presidente Paul Kagame tomou posse para mais 7 anos de mandato. Serra Leoa, a ONU confirmou que o número de mortos devido a deslizamento de terras em Freetown ultrapassou os 400. Angola, eleições de 23 de agosto fazem história na política do Partido do Poder, MPLA, que pela primeira vez tem um candidato novo, João Lourenço. República Democrática do Congo, membros do Conselho de Segurança da ONU pedem investigação ao assassinato de 2 investigadores da ONU naquele país no início deste ano. África do Sul, opinião pública dividida na sequência de reportagens que dão conta que o governo pretende dar imunidade diplomática à primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, permitindo evitar um processo de alegada agressão a uma jovem de 20 anos.